Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai devem colher 180 milhões de toneladas de soja. A América do Sul, hoje, ela dita o ritmo de crescimento da produção mundial. Brasil está próximo de ser o maior player global de soja. Problema da contaminação por agroquímicos que estão impactando de maneira preocupante os seres vivos. A conta chegou. Full Rural já está valendo. Sobe produção de máquinas agrícolas. O agronegócio está começando. Os números estão no relatório de oferta e demanda referente ao mês de abril, divulgado agora pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que reajustou em 5 milhões de toneladas a produção de soja da América do Sul no período 2016-2017. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai devem colher 180 milhões de toneladas de soja. A estimativa anterior, no mês de março, tinha sido 175 milhões de toneladas. A correção dessas estimativas foi determinante para a revisão para cima também do número para a produção mundial. A expectativa para a colheita mundial passou de 370 para 340 para 345 milhões de toneladas na safra 2016-2017, uma diferença de 5 milhões de toneladas de um mês para o outro. A produção mundial foi reajustada com o crescimento da safra combinada de soja do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E a América do Sul hoje, ela dita o ritmo de crescimento da produção mundial. Esse conjunto, esses 4 países são os maiores players globais de soja. A estimativa de técnicos do governo dos Estados Unidos para a safra brasileira foi revisada de 108 milhões para 111 milhões de toneladas. O Departamento de Agricultura americano também reajustou os números para a demanda por soja brasileira. E esse número para o consumo doméstico passou de 44 para 45 milhões de toneladas. A previsão de exportação foi de 61 milhões para 61 milhões e 900 mil toneladas. O Brasil está próximo de ser o maior player global de soja. Não deve ser ainda na próxima safra, 2017-2018, porque se as condições climáticas ajudarem, os americanos podem chegar a 120 milhões de toneladas. Mas o Brasil domina as exportações. Neste ano de 2016-2017, mesmo com os Estados Unidos produzindo mais, o Brasil deve exportar de 6 a 8 milhões de toneladas a mais. A Argentina deve colher 56 milhões de toneladas de soja. A estimativa anterior do departamento americano era de 55 milhões de toneladas. Foram mantidas as previsões de consumo doméstico, 49 milhões de toneladas, e de exportação de soja da Argentina, 9 milhões de toneladas. Assim, a estimativa de estoque final da safra de soja da Argentina passou de 29 para 30 milhões de toneladas. Já o Paraguai deve colher 10 milhões de toneladas de soja e, segundo o departamento americano, a estimativa anterior apontava para uma produção de 9 milhões de toneladas nesta temporada 16 e 17. O Departamento Americano de Agricultura, ele revisou para cima a projeção de safra mundial de milho para o ciclo 2016-2017. No relatório de oferta e demanda do mês de abril, o número passou de 1 bilhão e 49 milhões de toneladas para 1 bilhão e 53 milhões de toneladas de milho. Ainda de acordo com os técnicos do governo americano, o consumo doméstico do cereal deve bater na casa aí de 1 bilhão e 42 milhões de toneladas em escala mundial. A estimativa de exportações mundiais passou de 152 para 154 milhões de toneladas. E os estoques finais devem bater na casa aí de 222 a 223 milhões de toneladas. As principais mudanças no comércio global para 2016-2017
foram a elevação das exportações do Brasil e da Argentina, com o esperado aumento da competição, com esses dois países tendo impacto no ano comercial lá nos Estados Unidos. A previsão para a safra norte-americana de milho foi mantida em 384 milhões de toneladas, o mesmo feito com as estimativas do consumo. O consumo interno, 314 milhões de toneladas e exportações de 56 milhões de toneladas. Já os estoques também tiveram a estimativa mantida de 58 milhões de toneladas. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 19 a mínima. Minas Sul, 31 a máxima e 19 a mínima. Posse, 31 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 19 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 17 a mínima. Itaberaí, 31 a máxima e 16 a mínima. Cristalina, 26 a máxima e 17 a mínima. Mineiros, 30 a máxima e 16 a mínima. E Rio Verde, 29 a máxima e 15 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o problema da contaminação por agroquímicos que estão impactando de maneira preocupante os seres vivos. A conta chegou. FunRural já está valendo. Sobe produção de máquinas agrícolas. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é agrônomo, ele é perito ambiental e é também gestor de empresas, muito ligado ao setor agropecuário. E nós vamos falar hoje de um problema de contaminação por agroquímicos, que estão, vamos dizer assim, de maneira geral, impactando de maneira preocupante os seres vivos. E durante o nosso programa aqui, o Agronegócio, a gente sempre vem falando desses problemas, o Guido vem trazendo esses problemas para nós. E agora tem mais uma novidade, né, Guido, que é a atrazina. Bom dia, Guido. Bom dia, Antônio. Exatamente, a atrazina. Uma substância química, um herbicida muito utilizado na agricultura no mundo inteiro. E só nos Estados Unidos, que tem muita fiscalização, eles são centenas, aliás, milhares de toneladas são jogadas no meio ambiente todos os anos. A atrazina, pesquisas recentes agora, americanas também, mostram que a atrazina interfere nos hormônios masculinos e femininos e causando problemas até maiores para os homens por conta de que interfere exatamente nesses hormônios masculinos. Isso, como não bastasse, a atrazina também é uma daquelas substâncias capazes de provocar vários tipos de câncer. E a gente vai falando assim, a cada programa, cada uma substância que é utilizada na agricultura para a produção de grãos e que estão interferindo assim de maneira decisiva e nefasta na saúde do ser humano, Antônio. Ô Guido, a pesquisa, a tecnologia, ela vem caminhando a passos largos, quer na área humana, quer na área de produção de alimentos, na área de tecidos, enfim, em todos os sentidos, a tecnologia e a pesquisa vem trabalhando. Agora, nós estamos chegando num ponto, Guido, que a população está aumentando, está crescendo dia a dia. E eu te faço uma pergunta, como é que vai fazer com a própria população contaminando o nosso planeta, porque não adianta, porque contamina, você sabe disso, e nós temos que produzir alimentos para esse pessoal. Como é que vai fazer, Guido? É difícil, não é? Muito difícil. E nós estamos numa encruzilhada. A cada dia, mais substâncias químicas são jogadas no meio ambiente e com um poder mais devastador com relação... à anterior, né? À anterior e ao meio ambiente. Uhum. E nós não sabemos onde vai parar isso. O que nós sabemos, o que está acontecendo agora, que as pesquisas sérias ao redor do mundo estão mostrando,
é que essas substâncias estão fazendo o ser humano doente. E muitas vezes doente até morrer. Eu pergunto, até que ponto produzir muito alimento rico em substâncias tóxicas é a solução? Isso nós teremos que avaliar, porque o meio ambiente está completamente desarmonizado por conta exatamente dessas substâncias que estão exterminando os micro e os macro seres vivos na natureza, e por esse fato nós temos que cada vez mais potencializar, haver um sinergismo maior entre essas substâncias para que se produza. Nós estamos vendo exatamente neste momento o Brasil com a sua super safra, mas também há um custo elevado com relação ao meio ambiente. Ô Guido, recentemente saiu uma pesquisa da Organização Mundial, da ONU, desculpe, Organização das Nações Unidas, da FAO mais precisamente, falando sobre a quantidade de produtos, de alimentos que nós jogamos fora todos os anos. Quer dizer, nós produzimos aí por volta, o mundo produz por volta aí de, acho que 5 bilhões de toneladas de alimentos, se não me falha a memória, e metade vai embora, vira lixo. Por que que vira lixo? O pessoal vai comer, vai almoçar, vai jantar, não come tudo no prato, põe no prato, mas não come tudo. Você vai a um supermercado, uma fruta que está com risquinho, uma manchinha tal, ela é jogada fora, ela é descartada. Um produto que está perto de vencer, não vai vender, joga fora. E com isso, basicamente, se não me falha a memória mais uma vez, 45%, 47% de tudo que é produzido no mundo vira lixo, não é aproveitado. Quer dizer, aí é uma questão de consciência, Guido. Eu acho que é uma questão de educação, porque nós poderíamos estar produzindo metade do que a gente produz e sem nenhum problema. Exatamente. A fome se alastra no mundo, a população cresce e as doenças também, Antônio. E muitas dessas doenças estão ligadas a uma alimentação inadequada ou à falta dela. Agora, vários organismos internacionais terão que repensar como é que nós vamos sair dessa. Meio difícil, infelizmente. Um pouco porque difícil. A ganância é muito maior do que o bom senso. O capital. É verdade. Guido Juliano Martins Araújo, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Até a próxima. E depois do intervalo eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Nós vamos falar sobre o aumento da produção de máquinas agrícolas. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio de Brito, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Ô, Luiz, nós tivemos agora recentemente, veio o problema da carne, deu essa confusão, derrubou o preço do boi, foi lá embaixo, agora começa a reativar novamente, começa a querer subir e a gente não está acostumado ainda com esses descontos que estão tendo em relação ao Fundo Rural. E agora também, como dizem aí na calada da noite, foi aprovado a constitucionalidade do Fundo Rural, que é um imposto de 2,3%, se não me falha a memória, cobrado em cima de tudo aquilo que você vende na sua propriedade rural. Entregou um litrinho de leite, 2,3%. Vendeu um boi, 2,3%. A soja e assim por diante. E na sua visão, como é que você enxerga isso, Fundo Rural, Luiz? Olha, Antônio, é bom a gente voltar um pouco ao tempo para poder entender o Fundo Rural. O Fundo Rural foi criado em 1971, ainda nos governos militares, que era o Pró-Rural, né? O Pró-Rural. Em 1971 ele foi a gestão, o início do que é o Fundo Rural hoje. Em 1971 ele foi criado para quê? Para cobrir o rombo da Previdência que já existia em 1971. Essa Previdência é famosa, Rural, viu? de 1971. E nós tivemos em 1988 uma Assembleia Nacional Constituinte, onde nós refizemos nossa Constituição e, consequentemente, o Pró-Rural foi extinguido.
em 88, e em 1992 o Fundo Rural nasceu nos moldes que ele é hoje, que é um imposto que é pago sobre a comercialização rural. Na época ele foi criado para proteger os pequenos produtores. Para você ter uma ideia, Antônio, a gente precisa aprofundar na discussão do Fundo Rural, porque para os pequenos e médios produtores, em torno de 80% dos produtores, ele é um imposto interessante. Para você ter uma ideia... Pelo menos era, né, Luiz? Ele é um imposto de 2,3% cobrado na comercialização efetiva dos seus produtos. E desses 2,3%, 2% é o INSS, né? 0,1% é o RAT, que é o rateio risco ambiental do trabalho, e 0,2% é o Senar, né? que está aí junto com a CNA. Esse imposto de 2,3% ele é cobrado na comercialização. Para alguns produtores que têm mais mão de obra, por exemplo, você tem uma folha de pagamento alta, na cidade se cobra 23% em cima da folha de pagamento. Então você pega um produtor rural que tem um custo elevado de mão de obra, ele vai pagar, se ele pagar sobre a folha, ele vai pagar muito mais caro, ele vai pagar 23% em cima da folha de pagamento dele. E se ele for pagar na comercialização, ele vai pagar 2,3%. O que isso vai definir? Vai definir que na comercialização ele vai ter um imposto menor e só vai pagar no momento de comercializar. Por isso há uma briga nisso aí. Cada pessoa analisa de uma maneira diferente, mas ele é preciso ver pontual. Então é um imposto que o STF, por 6 votos a 5, considerou constitucional, porque havia uma liminar que foi emitida em 2011 por algumas empresas que queriam pagar o Fundo Rural sobre a folha. Por quê? Porque como são todos robotizados e você tem um volume de comercialização alta, mas a sua folha é pequena, eu prefiro pagar sobre a minha folha, né? Então eu comercializo mais produtos e eu tenho uma folha de pagamento pequena para produzir, eu prefiro pagar sobre a minha folha de pagamento. Então foi cassado agora a liminar e esse projeto agora é por todo mundo para pagar agora. Quem não deixou de recolher e ficou em cima da liminar, não vai ter outro motivo agora a não ser recolher o que foi atrasado. Luiz, vamos para o intervalo comercial, porque esse assunto ainda vai render muito. E é um assunto que eu acho muito interessante, o Fundo Rural. Logo depois do intervalo a gente volta com ele, ok? É um minutinho só. Bom, eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito e nós estamos falando sobre Fundo Rural, a questão do Fundo Rural. Na minha visão particular, eu vejo assim, o momento não era esse para entrar o Fundo Rural, porque a bagunça, a sacanagem, a roubalheira está tão grande que nós, produtores rurais, e eu acho que você também que está nos ouvindo, pensa mais ou menos da mesma forma que eu. Mais um imposto para encher o bolso de bandido. Sabe? Não é questão você pagar. Eu acho que é importante nós pagarmos. Vamos levar para o lado do Senar. Na minha visão, o Senar hoje é a maior universidade do planeta a céu aberto. Muita gente hoje está bem de situação em propriedades rurais graças ao Senar. E esse dinheiro é bem-vindo. Agora, o que não pode tudo é a Previdência. Tudo vai enfiar na Previdência. O governo está pretendendo arrecadar agora, só esse ano, 2017, por volta aí de 15, 16 bilhões de reais em cima do setor que mais produz, que é o setor agropecuário, Luiz. Sim, é exato. Agora, a questão do Fundo Rural, as grandes empresas já descontavam esse Fundo Rural quando você comercializava. Um exemplo, quando o produtor rural vendia alguma coisa por R$100, imediatamente a indústria já deduzia aqueles 2,3 e pagava ele R$ 97,70. Os outros, a própria empresa recolhia o 2,3. Com o advento da liminar, muitas empresas não passaram a não recolher isso porque o produtor tinha a liminar, né? E essa liminar
foi cassado. O que precisa ser visto agora nós temos duas saídas, Antônio. Ou o refinanciamento da dívida, que eu acredito que vai ser alta. Porque, na verdade, nós temos um refinanciamento que deve ser acima de 50 bilhões de reais. Então, ele deve ser aprovado pelo governo. E a outra questão é definir qual das alternativas é mais interessante para o produtor. Ele recolher sobre a folha de pagamento ou sobre a comercialização no ato da comercialização. Essas são as duas situações. Pois é, então isso daí, o pessoal do governo, o pessoal da FAEG, das associações e sindicatos, tem que esclarecer o produtor para ver como é que vai fazer. Porque o fundo rural, queira ou não, você vai ter que pagar. Ou retroativo, ou não sei como, mas vai pagar. Agora, nós temos que fiscalizar isso aí. Porque se for retroativo, são quase 60 bilhões de reais. Ou seja, quase a metade do rombo da Previdência. E mais uma vez, é a roça que vai pagar, né, Luiz? Exato. Nós temos aí que observar as variáveis que causou essa liminar, que foi o quê? Algumas pessoas tinham a liminar e não recolhiam, outras recolhiam em juízo, né? Algumas pessoas recolhiam em juízo, outras continuaram pagando normalmente e algumas não pagaram nada, né? Cada uma dessas situações vai gerar um fato diferenciado. Então, as pessoas, pelo que nós estamos vendo, o Brasil e nosso sistema de full financeiro, precisando de dinheiro para a Previdência, é muito difícil acreditar que o governo federal vai abrir mão desse Mas não vai abrir nunca, porque o dinheiro está ali, é só depositar, né? Está, exatamente. E no momento que o Brasil, igual nós voltamos a falar, está recolhendo dinheiro, principalmente para a Previdência, e esse dinheiro aí, com certeza, a Receita Federal vai atrás dele. Só para finalizar, eu também acho que, na minha visão, tinha que fazer o seguinte: pegar esse pessoal que mamou nas nossas costas, pegar todo mundo, pegar esse dinheiro de volta, não precisava prender o pessoal, não. Pega tudo que eles pegaram, devolve para o governo e deixa os caras na rua. Luiz, obrigado mais uma vez, ok? Obrigado. Deixa a gente meio nervoso. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. As ideias são como pulgas, saltam de uns para os outros, mas não mordem a todos. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo.